Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos verificar que o diabo, num primeiro momento, Lúcifer no céu, ele, em algum momento, ele passa a ser o pai da mentira, né? Passa a ser o pai da mentira, obviamente, porque ele que primeiramente, né, criou a mentira no céu, né, inventou mentira sobre o pai, mentira sobre o filho, e ele passa então a ser o pai da mentira, como nós vemos na Bíblia. Porém, passa o tempo e ele percebe que a mentira, ela não é tão eficiente quanto o engano. E se vocês observarem, já no Apocalipse ele é chamado de enganador, porque ele passa daí a trabalhar com engano. E o engano, o que é? Ele simplesmente pega, hoje se vocês observarem, todas as falsas doutrinas que existem, elas não são mentiras propriamente ditas, elas são enganos. Por quê? Porque se o diabo chega para você, na sua grande maioria, se o diabo chega para você simplesmente e diz assim, não, isso não existe, né? E é algo bíblico, você vai dizer, não, claro que existe. Né? Isso seria uma mentira. O diabo diria, não, olha, aqui, por exemplo, está dizendo que vai haver o arrebatamento. Aí o diabo vem e diz assim, isso não existe. Aí você diz, não, peraí, como não existe? Está na Bíblia. Então o que ele faz? A Bíblia fala de arrebatamento, ele vem e diz arrebatamento secreto. Então ele só cria um engano. Ele não diz para você que isso não está na Bíblia. Ele só cria um engano em cima daquilo. A Bíblia diz que tem um dia para se guardar, que é o sábado. O que o inimigo vem? O inimigo não diz, olha, não tem dia para guardar. O que ele diz? Tem sim, só que é o domingo. A Bíblia diz para não fazer imagem, para não adorar. Daí o inimigo vai, faz imagem, aí quando você diz assim, não, mas Deus disse que não é para fazer imagem para adorar. Ele diz, não, mas nós não adoramos as imagens, é só para representar o nosso Deus. Tudo trabalhando com engano. Tudo, absolutamente tudo. A Bíblia ensina sobre a divindade. O que o inimigo criou? Divindade. E assim vai. E aí, o engano, por que ele é tão difícil de ser detectado? Justamente por isso. Porque, de um modo geral, as pessoas não estudam, né? E aí, seja o pastor, seja o padre, seja o ministro, seja quem for, ele abre a Bíblia e diz, olha aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Por exemplo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá vendo? Trindade. Como se a Trindade ensinasse a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que a Trindade ensina. Isso é bíblico. A existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo é bíblico, não tem o que discutir. A questão é o que a Trindade ensina. E a Trindade ensina que há um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso não é bíblico. Em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar o termo Deus Filho, não vai encontrar o termo Deus Espírito Santo, porque não é bíblico. Aí a pessoa diz, mas isso é Trindade. Não, mas é que não. Se não estiver escrito, irmãos, não adianta. Né? E o inimigo trabalha sempre com isso. Né? No livro de Eclesiastes, nós vamos ver um outro engano que o inimigo criou e que também não é tão fácil de ser detectado, mas que com calma, né, a gente pode descobrir. Eclesiastes, a partir do capítulo 3. 3. Ok?
Quem quer ler? 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim como morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. O que nós entendemos disso? Se prestar atenção, Eclesiastes 3, 19 e 20, né? O que nós entendemos desse texto? Vejam, porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece com quem? Os animais. A mesma coisa acontece com os animais. O que acontece? Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo? E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são? Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem quer arriscar aqui alguma coisa? O que vocês entendem a partir desse texto? Eu acho que não acontece com os animais o mesmo que acontece com os filhos dos homens. Uhum. Porque a gente é humano, né? Os animais não. O animal não tem salvação também? Uhum. Muito bem. Vejam que interessante. A Cida falou, olha, eu acho que não, porque isso. Eu acho não. Tudo bem, Não posso fique usar. tranquilo. A palavra eu acho realmente é perigosa, mas é um fato que, tudo bem, qualquer um aqui talvez tivesse o mesmo raciocínio que a Cida, a Fernanda em parte concorda, ok? Mas é um fato que está escrito. Está escrito. Então, no momento que eu leio isso aqui, eu não posso de maneira nenhuma usar o que eu já sei de outros textos, o que eu já sei, para tentar explicar esse. Eu tenho que entender esse aqui. Por quê? A palavra de Deus não se contradiz. Quando eu digo, não, olha, eu acho que isso aqui está errado, ou eu creio que está errado, porque isso, porque aquilo, não, peraí. Errado não está. E eu não posso dizer que é diferente. Eu tenho que entender esse texto, o que ele está dizendo. Por isso a gente luta muito, quando a gente fala, inclusive, do estudo da Bíblia, sempre entender o contexto. Certo? Se você não entende o contexto, você tem problema. Porque uma coisa, repito, é fato. O homem é a obra-prima da criação, o ser humano. Os animais não são, tudo bem. Mas não é disso que está tratando aqui. Por isso eu repito, se você não entende o contexto, você tem problema. Vamos ler de novo, tá? Vamos ler de novo. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso também acontece com os animais. Voltem a fita de novo para ficar bem claro. O que acontece aos filhos dos homens, isso também acontece com os animais. Sim ou não? O animal morre ou não? Morre. O ser humano morre ou não morre? Morre. Ok, então até aqui, o que ele está falando é da morte. Nada além disso. A mesma coisa lhes acontece. Ok? Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens no tocante à morte não é nenhuma. No aspecto da morte física, do jeito que um morre, morre outro. Se der um tiro no cachorro, o que acontece com ele? Se der um tiro no homem, o que acontece no homem? Quanto a isso, não tem diferença. Enforcou o cachorro, ele morre. Enforcar o homem, ele morre. Deus não está falando do que vai acontecer depois. Deus está tratando de um assunto específico, da morte. Morte física. Ok? E ele diz assim, ó. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo? Fim. Não. Todos têm o mesmo fôlego. Como assim? Vocês concordariam que todos têm o mesmo fôlego? Sim, porque está escrito, ponto final.
Assim como a gente respira, os animais também respiram. Ok? Só que aqui, né? Muito bem, como um respira, outro respira, mas aqui está falando que os dois têm o mesmo fôlego. E isso tem que ficar claro. O que é então que dá vida ao animalzinho? Fôlego. De quem? Deus. Amém. Isso tem que ficar claro. O animalzinho respira, o animal está vivo, por quê? Porque Deus soprou nele o fôlego da vida. Então ele tem o fôlego da vida. E o animal tem o fôlego da vida. E o ser humano tem o fôlego da vida. Não está falando aqui do Espírito Santo. Está falando do Espírito, que é o fôlego. Ok? Só fôlego. Muito bem. Então, nenhum tem vantagem sobre isso, né? A vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Peraí, agora começa a questão. O animal morre, para onde ele vai? Para onde ele vai? Para a terra. O homem morre, para onde vai? Não há nenhuma vantagem no homem. Não existe isso, o homem morreu, foi para o céu, o homem morreu, foi para o inferno. Nada disso, ele está falando de fôlego de vida aqui. E nós vamos ver isso um pouquinho melhor. 20. Todos quem? Os animais. Vão para... Peraí, para onde vão todos eles? Mas o homem não vai para o céu ou para o inferno? Não. Não vai. É isso que precisa entender. Não vai. É isso que a gente tem que entender. Morreu, vai para onde? Vai para a sepultura. Quem vai para a sepultura? O homem. Quem vai para a sepultura? A mulher. Quem vai para a sepultura? O animalzinho. Então, todos vão para um lugar. O que mais? Todos são pó. E ao pó tornarão. Ok? Sim. Bom, até aqui nós estamos falando de seres humanos e animais. Muito bem. Agora, Eclesiastes 12, vamos um pouquinho para frente, 12, versículo 6 e 7. Perdão, vamos ler do 1 até o 6 e o 7. 12, 1. Lembra-te do teu Criador, 12, a partir do 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então, quando você é novo, né, lembra-se de Deus, lembra-te do teu Criador, porque daqui a pouco você vai ficar velho. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas de casa, e se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olhem pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído. Ele vai dizendo aqui tudo, né? Quando chegar a velhice, tal. E tem mais alguma coisa que nós não vamos entrar agora, porque não é o tema, tá? Mas, o 6. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço, o quê? E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Então, peraí. Como é que é? O ser humano morreu. Certo? O que aconteceu? O pó volta à terra. Como era antes. Sim. Como que era antes? Pó. Então veja bem, agora morre o homem. Ele vai para sepultura. E o espírito? Fica. O espírito volta a Deus que o deu. O fôlego. Fôlego. Tá? Então peraí. Vai alguém para o céu? Não. Vai alguém para o inferno? Não. Vai alguém para o purgatório? Não. Isso é o que está escrito. Certo? Então, o que acontece? Né? Ele diz aqui, inclusive, o seguinte, ó, o pó volte à terra como era antes, e o espírito volte a Deus que o deu. A quem pertence o espírito? A Deus. O que é o espírito? É o fôlego. Nesse aspecto, é o fôlego, é a respiração de Deus que dá vida. Certo? Então veja, ele coloca aqui, ó, uma coisa.
O pó volta à terra, como era onde? No começo. E o Espírito volta a Deus que deu. Então, vamos agora lá para o começo. Vamos ver como era no começo. Porque a gente... Sim, foi quando Deus assoprou. Ótimo. Vamos para Gênesis. Capítulo 2, versículo 7. Muito bem. Né? O que diz ali? 2:7. Pode ler, Eduardo, por favor? Sim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha aqui. O que é o homem? O homem é uma alma vivente. E o que é uma alma vivente? O que é uma alma vivente? Um ser vivo. Tudo bem. Do que ele é composto? Mente, vontade e emoção? Não. Vamos ficar aqui. Do pó de vida. Veja. O que ele é? Alma. Terra? Terra, Não. Vamos ler. Vamos ler. Deus. Formou o Senhor Deus o homem do pó. Então, peraí, o que ele é? Pó. Pó. E o que mais? E soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ótimo. Então, o que é um homem? Uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Pó da terra e Pó e mais fôlego de vida. Isso é o homem. Só isso. Nada além disso. Agora, tá claro, Eduardo? Quando formos entrar na questão do caráter, perfeito, tá? Mas por enquanto, o que é o homem? O homem sai das mãos do Criador e o que ele é? Barro, pó, não é nem barro, pó e fôlego de vida, certo? A Bíblia diz aqui que Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus literalmente, o que ele fez? Pegou o pó, modelou, certo? Modelou e tá lá uma estátua de barro sem vida. Você olha e vê o que lá? Uma alma. Peraí, o que você vê lá? Se você voltar lá, o que você vê? Imagine que você está lá, acabou de formar o homem, você está olhando, o que você vê lá? O que você vê? Segundo a Bíblia. O que você vê? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. O homem foi feito alma vivente. Mas o que é alma... Prestem bem atenção, o que é alma vivente? O que é? Nós falamos. Pó mais fôlego de vida. Mas voltem no tempo, ainda não foi soprado nele o fôlego, tá só o boneco de barro. O que é aquilo? Biblicamente, uma alma, só uma alma. O que você vê lá? Uma alma. Não é vivente. Não é vivente por quê? Porque Deus ainda não soprou nela o fôlego de vida. Então você vê uma alma. Agora Deus sopra. O que passa a ser? uma alma vivente. Alma vivente. Ok? Muito bem. Claro, estamos tratando especificamente de como foi formado o homem, como foi formado depois a mulher, etc. Certo? Então, agora, né, uma vez que a gente entenda o que é a composição do ser humano, qual é a nossa composição, nós vamos entender, inclusive, lá na frente, o que aconteceu. O que aconteceu com Cristo? Quem lembra? Na cruz. Pai, qual foi a oração dele? Em tuas mãos. Entrega o meu espírito. Peraí, prestem bem atenção. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o que aconteceu com ele? Perdeu o fôlego. Ótimo. E para onde foi o fôlego dele? Para Deus. Amém. Entendido? Estevão, o que foi que Estevão disse? Mesma coisa, não é? Então, agora pergunto. Cristo morre. Onde está a vida dele? Nas mãos de Deus. Fôlego de vida está lá. E ele está onde? Na sepultura. Sim ou não? Sim. Sim. E depois ele... Ah, muito bem. Depois ele ressuscita e depois ele vai para o céu. Pergunto, quem foi para o céu? O fôlego dele? A alma. A alma vivente. Ele foi inteiro. O ser humano não vai um pedaço para lá. Morreu, não, a alma dele foi para o céu. Não existe isso. Ele vai para a sepultura. Quando Cristo vier,
Cristo ressuscita os que morreram nele. Ele é a vida eterna. Cristo devolve a vida para aqueles que o aceitaram. Agora a pessoa ressuscita e vai. Tá bem? Até aqui? Vamos para o livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. O versículo 46, para solidificar o que falamos. 23, 46. Quem quer ler? Clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, espírito. Olha que interessante. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, o que aconteceu? Expirou. Expirou. O que é expirar? Devolver. Ótimo. Ó. Isso é expirar. A gente diz, o que aconteceu? Expirou. Morreu. E para receber o fôlego, o que nós chamamos? Inspirar. Inspirar. Né? Vida. A pessoa está lá afogada, né? Está morrendo. E o que acontece de repente? A pessoa faz respiração boca a boca, daqui a pouco o que acontece com ele? Né? Volta. Com o Né? nenezinho quando nasce, começa Ah, ótimo. Né? Perfeito. Tá? Muito bem. Até aqui, né? Nenhuma dúvida, me parece. Né? Vamos para o livro de 1 Tessalonicenses agora. E agora a gente pode entender 1 Tessalonicenses, que é muitas vezes um dilema. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. É o 13, irmão? 4, 13. 13. A vinda do Senhor, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Olha, então como é que começa? Não quero, porém, irmãos. Está falando para quem? Para nós. Para os irmãos. Que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Então ele está falando, olha só. Lá ele falou, como morre um, morre outro. Morte física. Certo? Então, na questão da morte, mesma coisa. Aqui, ele não vai falar de algo diferente, mas como ele está falando com os irmãos, o que acontece com os irmãos? Para os irmãos, a morte é um sono. Sono, certo? Muito bem. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já estão mortos. Certo? Que ele chama, repito, dos que dormem. Para que não se entristeçam. Então, peraí, morreu, é para se entristecer acerca dos irmãos? Não se entristeçam como os demais. Peraí, mas nós vamos nos entristecer, mas não podemos nos entristecer como os demais. Porque de qualquer maneira você sente saudade, você sente, né, pela pessoa que morre e tal. Mas, por que não podemos nos entristecer como os demais? Porque eles não têm Esperança. Que esperança? Veja bem, se ele morreu e foi para o inferno, e o outro morreu e foi para o céu, que tipo de esperança vai ter? Quem tinha que ir para o céu já foi, quem tinha que ir para o inferno já foi, então que esperança é essa? A esperança é porque é a volta de Jesus, né? Mas a volta de Jesus, se ele já foi para o inferno ou para o céu, que diferença vai fazer? Mas não vai, né? Vai ter o juízo, né? Sim, mas vamos prestar atenção aqui para a gente ver por que isso é dito. Querem ver? Olha só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Qual é a esperança tua em relação a um parente teu que morreu? Ele revê-lo de novo. E para isso, precisa acontecer o quê? Ele precisa Amém. Esse é o assunto. Para que alguém ressuscitar se ele morreu e já foi para o céu, ou morreu e já foi para o inferno? Vai ressuscitar para quê? Entende? Não tem o que ressuscitar. Veja, ensina-se um inferno que você vai morrer, por exemplo, que na tua Cristo vai morre, certo? E vai ficar queimando eternamente. Muito bem. Mas aí, nessa doutrina, o sujeito morreu. O que foi para o inferno? O que foi para lá? Tentem me ajudar. Como é que vocês veem isso? O que foi para lá? Pecado. Para o inferno, o que foi? Eu estou falando do que o mundo crê. Mas não foi nada, não foi.
Não, isso é pelo que nós estudamos, mas o que o mundo diz que foi? O que vocês entendiam antes de fazer esses estudos? Vai para o inferno, mas quem que vai para o inferno? A pessoa. A pessoa. O que da pessoa que vai? A alma. Mas o que é a alma então? Segundo eles creem. É isso que eu quero que vocês raciocinem. Nós fomos ensinados... um exemplo hipotético. Butina morreu. Ele vai para o inferno. O que foi para o inferno do Butina? O que foi? Eles dizem o quê? A alma. Mas o que é alma? Aí que tá. Isso é o que nós cremos hoje. Mas o que... Entendem? Você vê como é confuso? Porque veja bem. Eles dizem, não, a alma foi. Mas para eles a alma é o quê? É um ser etéreo. É um tipo um fantasma. Correto? Sim ou não? Sim. É a pessoa que ficou vagando. Muito bem. Mas veja, se não ressuscitou carne e sangue... O que adianta queimar? Vai sentir alguma coisa? Nada. A dor, ela é dada aonde? Na carne. Não foi a alma para lá. O que ele vai sentir? Não vai sentir nada. Eu quero apenas que vocês pensem como é confuso isso. Alma. Só existe uma. Que é a alma vivente, enquanto o ser humano está vivo. Morreu. Ele passa a ser apenas uma alma. E o que é esta alma? É o corpo. Porque agora é uma estátua sem vida. Correto? Porque o fôlego foi para onde? Voltou para Deus. Vai para a sepultura. O que está lá? O corpo. Daqui a pouco você vai lá, o que tem lá dentro? Só pó. Só pó. Né? Tem a teoria espírita, Allan Kardec. Bom, daí é, né? Aí não é ressurreição, né? Aí é reencarnação, aí é outra confusão. Né? Aí já é outra. Aí já é outra confusão, né? Mas enfim, eu só coloquei isso para que vocês pensem um pouco. Então vamos lá, vamos avançar, né? Versículo 14. Quem quer ler? Butina, consegue ler, Butina? 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, peraí, vamos lá. Veja que vocês, por isso eu digo, você olha a importância do contexto. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Qual foi o termo final? Esperança. Por quê? Nossa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos nisso ou não? Sim. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Mas notem uma coisa aqui, prestem bem atenção. 13 de novo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Porque se cremos que Jesus morreu. Olha só, peraí. Vamos lá. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Porque se cremos que Jesus morreu. Jesus não dormiu? Dormiu. Não, Jesus morreu. Morreu para ressuscitar. Bom, mas os outros também dormem para ressuscitar. E agora? É isso que eu quero que vocês raciocinem sempre, meus amados. É complexo. A Bíblia é perfeita. Claro que é complexo. Mas é complexo. Por isso tem que estudar. Não pode, dizer, não arrisque a resposta que a gente erra. Não podemos arriscar. Mas é o que você falou, não é? Antes morreu o corpo. Mas vamos prestar atenção aqui. Vejam bem. Olha só. O texto aqui está dizendo claramente que nós dormimos. Correto? Sim. Está dizendo claramente. Agora, vejam bem. Jesus entrega o Espírito e morreu, diz o texto. Ele morreu. Estevão entregou o corpo e fez o quê? Dormiu. Por quê? Já vamos ver. Vamos lá. Só quero que fiquem com isso. Olha só. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá bem? Vamos lá. Sem precipitação, devagarinho, mantenha o dedo ali. Vamos lá para Apocalipse.
Apocalipse capítulo 1. Ok? Peraí, a Célia, consegue ler, Célia? Lê para nós o versículo 4 e o 5, por favor. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Olha, não aqui, tá bom. Olha só, Célia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças a Deus seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. que é a fiel testemunha, o Primogênito dos mortos. Peraí, vamos lá. O que quer dizer primogênito dos mortos? Primeiro. Excelente. Primeiro, e é o primeiro gerado dos mortos. Peraí. Primeiro gerado dos mortos. Quem morreu primeiro na terra? Quem foi o primeiro que morreu? Quem foi o primeiro que morreu? Abel. Mas diz que é Jesus. E agora? Mas É para raciocinar. Mas, muito bem. Mas, ele ressuscitou. ok? Oi? Primeiro que morreu e Não. Não, o primeiro Não. que morreu Primeiro que morreu. foi Cristo Jesus. Ótimo. Por quê? Vamos botar um pouquinho mais de pimenta aqui. Mantenha o dedo ali também. Vamos lá. Agora nós vamos para Apocalipse 21. Agora vai ficar claro. Claro que a gente vai ter que raciocinar um pouquinho mais. Apocalipse 20. Rodrigo, né? Do 24 até o 6. Capítulo 20, versículo 4 até o 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha, por que o Apocalipse é o livro para os nossos dias? E é perfeito. Vamos lá. Vi tronos, 24. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas. O que ele viu? O que são essas almas? São almas penadas, são fantasmas ou são pessoas? Pessoas, amém. Vi, só que como são pessoas espirituais, pessoas que já morreram, ele vai mostrar isso. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não Reviveram. até que os 1000 anos se acabaram. Então ele viu almas. Essas almas ressuscitaram ou não? Sim, esses, diz ele, reviveram. Mas os outros mortos não reviveram. Outros. Então ele está vendo um grupo que reviveu, correto? E está vendo outro grupo que não reviveu. Mas esse outro grupo não reviveu até quando?
Até os 1000 anos. Então vão ressuscitar ou não vão? Vão. Então peraí, um grupo ressuscitou, que ele viu. Outro grupo não ressuscitou. Pelo menos não até que terminou os 1000 anos. Tá bem? Muito bem. Agora veja. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então peraí. Todos que participam da primeira ressurreição são os salvos. Os que não participam da primeira ressurreição são os... o quê? Perdidos. Perdidos, que não morreram em Cristo. Ele vê dois grupos. Um grupo são o grupo de salvos, que ressuscitam na chamada primeira ressurreição. Correto? Os outros vão ficar para a... o quê? Segunda. E vão ficar para a segunda ressurreição, que vai acontecer quando? Quando Jesus volta. Não. Leiam. Não pode arriscar. Quando Jesus voltar, não. O que diz o texto? Depois dos 1000 anos. Você não começa a confusão. Ah, Jesus voltou. Não. Isso. Ah, não, é 7.000. Muito bem. Vamos lá. Então, durante os 1000 anos, Jesus não veio ainda. Veio. Mais 1000 anos. Olha só, vamos lá. É boa pergunta. Estamos aqui, certo? Certo. O que vai acontecer? Aqui ele está tratando de dois grupos específicos. Já vai ficando claro, apenas paciência. Cristo vem, certo? Os que aceitaram a Cristo e estão vivos, vão com ele. Correto? Sim. Já vamos ler. Os que morreram em Cristo, o que acontece? Ressuscitam, perfeito. Ao soar da 7ª trombeta, ressuscitam. Quem vai com Cristo para o céu? Os que ressuscitou, em que ressurreição? Primeira. E quem mais que vai com ele? Os que estiverem o quê? Vivos. Vivos. Certo? Amém. Os vivos. Muito bem. Vão com ele. Correto? Participaram da primeira ressurreição e os que estiverem vivos. Já vamos ver isso com mais calma também. O que acontece com os outros? Todos. Muitos já morreram. Correto? Muitos já morreram antes. Morreram sem Cristo. Obviamente não vão o quê? Ressuscitar. Não participam da primeira. E os que estiverem vivos neste momento, pouco antes da vinda de Cristo, e que não aceitaram, o que acontece com eles? Morrem. Como? Porque Cristo vem na glória do Pai. E a glória do Pai é fogo consumidor de ótimo, pecado. Mas eles têm o quê? Pecado. Então o que acontece com eles? Mas nós também temos pecado. Por que nós não queimamos? Porque cremos em Cristo. Amém. Ok? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora não queima. Tá bem até aqui? Seguimos. Né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6. Pode ler, Raquel. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ponto. Desculpe, só para ficar bem claro. Bem-aventurado e santo é quem? Tem parte primeira ressurreição. Ok, o que mais? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá. Quantas ressurreições tem? 2. Quem participa da primeira? Quem participa da segunda? Quantas mortes tem? 2. Ótimo! Agora sim, tá vendo? Uma é chamada de sono e a outra? Morte. Os santos, os cristãos que receberam e aceitaram realmente a Cristo não participam de qual morte? Participam só de qual? Que é o quê? Que é a morte física. Sono, dormem. E a segunda morte é o quê? Ah, os ímpios participam da primeira morte, sim ou não? Sim ou não? Morrem ou não morrem? Morrem. Mas qual é a diferença? Participam também da segunda. Então, os ímpios, os que não aceitaram a Cristo, estão mortos? Não. Estão fazendo o quê? Dormindo. Qual é a diferença? Para o cristão existe apenas o
sono da morte. Os outros depois dos 1000 anos. Agora vejam bem, estamos esse grupo aqui, certo? Vamos imaginar que o Eduardo e o Butina farão parte dos 144 mil. Nós todos morremos, eles estão vivos. Cristo vem, digo pela fé. O que acontece conosco? Ao soar da 7ª trombeta. Filho do Deus vivo, levanta, teu pai te chama. O que acontece com o fôlego de vida que nós entregamos a Deus? Volta. Nós levantamos. Agora o que acontece? O que acontece? Vamos subir. Vamos subir. Ótimo. Nós já vamos ver mais detalhe disso. E o que acontece com os que estavam vivos que não aceitaram a Cristo? Continua. Ótimo. E os que estavam vivos nesse momento morrem. E o que acontece agora durante 1000 anos? Nós vamos para onde? Para o céu. Depois de 1000 anos o que acontece? Jesus vai limpar. Jesus volta e nós voltamos com Ele. Quando Ele volta, a Nova Jerusalém é implantada na terra. O que acontece agora? Nós vamos viver. Os ímpios, o que acontece com os ímpios? Levantam. Ótimo. Eles levantam, é a segunda ressurreição, eles vão ver o que fizeram. Vão ver, lembra que Cristo falou inclusive, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, etc. E o que acontece agora? Agora vai acontecer o que a Bíblia diz, atacarão a cidade amada, mas fogo desce do céu e os consome. O que é isso? Que nome damos isso? Segunda morte. Dano da segunda morte. Morrem para nunca mais, não tem inferno de ficar queimando. Ok? Não existe inferno de ficar queimando. Por isso a Bíblia diz, quando fala do inferno eterno, é porque morre para nunca mais voltar. Porque primeiro morre, mas vai voltar. Então não é eterno. Entende? A primeira morte não é eterna. Ok? Por que ela não é eterna? Porque ele não morre para a eternidade. Ele ainda vai levantar. Mas a segunda é eterna. Por que é eterna? Porque nunca mais volta. Entenderam agora o princípio do eterno na Bíblia? Como Deus é perfeito? Ninguém vai ficar queimando, gente. Não tem cabimento. Imagina o Eduardo, ele, nós lá dentro da Cidade Santa, nossos parentes, nós olhando lá, eles queimando por toda a eternidade. Que alegria nós teríamos. Deus fará pelo ser humano o que todo Deus misericordioso faria. O que você faria se você tivesse tua cadelinha que você ama e você não pode mais salvá-la? Por amor a ela, o que você faz? Ela está sofrendo. Ela está com aquela sarna que vai comendo os ossos. Que ela uiva noite e dia. O que você faz? Por misericórdia a ela. Por quê? Para não ver ela sofrendo. Claro, porque Deus não quer que fiquem sofrendo. Então o que ele vai fazer? Não sobrará raiz nem ramo. Só que quem tem menos combustível... Ah, bom. Né? Tudo bem. Aí é a justiça de Deus, né? Menos combustível queima menos. Ok? Ok isso aqui? Sim. Ok? Voltamos então agora para Tessalonicenses. Vejam como explicou isso agora? Sim. Mas vejam que fica um detalhezinho agora, que agora dá para arriscar. Mas vamos arriscar pelo que está escrito, que já lemos os 2 versículos. De novo, o 13 e o 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, Tessalonicenses 4, 13 e 14, perdão, 4, 13 e 14, perdão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já... para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a atrasar com ele. Vamos lá. Jesus é chamado de o primogênito dos mortos. Salário do pecado é a morte. Jesus recebeu quantos pecados sobre ele? Todos. Todos. Então pergunto, Jesus morreu ou dormiu? Morreu. Perfeito. Por quê? Porque recebeu. Morreu como o pior dos pecadores. Jesus morreu. De verdade. Ele morreu a segunda morte. Passou pela segunda morte. Mas como? 2 questões aqui. Vejam bem. 2 questões. O que é a morte? Separação entre Deus e o homem. Sim ou não? Sim. Ele vai no Getsemane e o que acontece ali? O pai se separa dele e ele vai pisar o lagar? Como? Sozinho. Certo? Pergunto. Eduardo, o anjo vem agora para você e diz assim, Eduardo, tem 2 mortes. Concorda? O que você diz para ele? Sim ou não? Tem 2 mortes ou não? Acabamos de estudar. Ele diz assim,
Eduardo, você quer passar pela primeira morte ou pela segunda? Qual que você quer passar? Pela primeira. Amém. Mas para isso ser possível, é preciso que alguém passe pela segunda e a vença. Entendido? Quem fez isso? Jesus Cristo. Ele venceu a segunda morte, entende? Por isso ela não tem mais poder no ser humano, no cristão. Entendem? Como? Salário do Pecado é a que morte? Que morte? Morte eterna. Salário do pecado é a morte. Morte eterna. O animalzinho peca? Não, mas ele morre. Certo? Por quê? Porque daí você vai entender que ele diz o que passa com um, passa com o outro. Ele não morre a morte eterna. Me entendem? Que é o inferno. Certo? Estamos bem até aqui, não? Sim. Ok, então vejam bem, só esse detalhe. Salário do pecado é a morte. Jesus pecou? Não, mas assumiu os pecados. Então ele foi feito maldição por nós, correto? Sim. Agora, quando ele entrega o seu espírito, quantas mortes tem de novo, irmãos? Duas. Quando ele entrega o seu espírito, ele dorme ou morre? Dorme. Por quê? Ele devolveu a Deus aquilo que Deus lhe deu. Certo? Mas ele precisa passar pela segunda. Correto? E a segunda morte agora, ele vai passar de fato. Porém, vejam bem, 2 mortes. Para que ele saia da sepultura vivo, ele precisa receber de volta o quê? Fôlego de vida. Então, peraí. O fôlego de vida, ele ganhou ou não? Do jeito que ele ganhou de Deus, ele fez o quê? Devolveu. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregou para o Pai aquilo que ele recebeu do Pai. Ele disse, eu tenho vida, o Pai me deu. Certo? Então, peraí. Ele ganhou e devolveu. E Deus devolveu para ele de novo. Ok? Ele conquistou essa vida? Não. A vida, que é a vida física, é de Deus. Amém? Mas ele conquistou uma delas. Qual foi? Salário do pecado é a morte. Ele pecou? Não. Então a morte, o inferno não poderia retê-lo. Não prevaleceu sobre. Amém. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se você não pecar, você não morre. Ele tomou os nossos pecados, certo? Morreu no nosso lugar. Mas não é porque ele morreu no nosso lugar que a sepultura, a morte poderia retê-lo. Entendem? Ele conquistou o poder sobre a morte, porque não pecou. Vejam isso agora, vamos lá. Por isso o texto aqui diz que ele é o primogênito dos mortos. Abel, foi o primeiro? Foi, mas Abel o quê? Dorme. Todos os outros, o quê? Dormem. Todos. Ninguém passou pela segunda morte ainda. Somente quem? Cristo. Ok? Tá bem? Por isso ele é chamado de primogênito dos mortos. E por isso vocês encontram aqui o que lemos, ó, né? Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Jesus morreu, nós cremos ou não cremos que ele morreu? Cremos, é difícil, é um tema difícil, mas ele de fato morreu. Ele morreu a segunda morte. A separação que seria eterna. Só que a morte não poderia retê-lo porque ele não pecou. Ok? Então vamos lá. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quem vai trazer? Deus. Mas a vida eterna está em Cristo. Por isso precisa aceitá-lo. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Preste atenção agora. Que nós, os que ficarmos Vivos. para a vinda do Senhor. Aqui muitos dizem, Paulo cria aqui. Paulo não cria nisso. Paulo tanto que disse, ó, não se engane, né? Porque não virá antes que se manifeste o homem da apostasia, tal. Então, o que ele diz depois nós é que ele quer dar um exemplo. Depois nós, os que como eu estão vivos, do jeito que vocês estão vendo. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não Precederemos.
Isso derruba o arrebatamento secreto. Ele está dizendo o quê? Nós, os que ficarmos vivos, não vamos antes dos que... Preste atenção no texto. Nós, os que estivermos vivos, não vamos antes do que os que... Amém. Então, peraí. Foi arrebatado. Como foi arrebatado? Ele está dizendo que não vai antes dos que dormem. Entendem? Morreu o pai do Eduardo, morreu o vô, morreu o bisavô, morreu em Cristo. Estão fazendo o quê? Dormindo. Ninguém vai ser levado antes. Amém. Ok? Não vai. Os vivos testemunharão. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Ok? Então, ninguém se engane. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Que é isso? Todos vão ver. Não é uma coisa, não. Com toda sinceridade, os testemunhos de Jeová, não, Cristo já veio. Não, ele vem com alarido, é para ver. Ele não vem para dizer, não, apareceu lá num canto. Não, é para ver mesmo, certo? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Não é uma voz qualquer. E com a trombeta. Pergunto para vocês. Alarido, voz de arcanjo e trombeta. E aí alguém vai dizer, pois é, não, ele já veio, só que ninguém viu. Gente, peraí. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, de novo, viram? Lá falou da ressurreição, primeira, e aqui está falando de novo. Né? Então, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, o quê? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vai ser arrebatado ou não vai? Sim. Vai. Juntamente. Mas o inimigo não está ensinando certo, então, arrebatamento secreto? Não. Por quê? Porque não vai ser secreto. Vai ser... Primeiro, não vai ser secreto. Segundo, não vai ser antes da vinda de Cristo. Não. Cristo vem. Certo? Sem Cristo não acontece. Ótimo. E mais, não vai antes dos que dormem. Ok? Então, depois nós... Veja que Paulo diz, inclusive, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Cristo vai descer na terra, vai começar a andar? Não. Ele vai ficar num ponto, ele não vem à terra na sua segunda vinda, ele não toca a terra. É importante entender isso, porque o diabo vai imitar a vinda de Cristo, vai aparecer um ser dizendo que é Cristo, vai ressuscitar a gente, Irmãos, o diabo vai fazer o que pode, entre aspas, e o que não pode. Vem com grande poder. Deus vai permitir que ele trabalhe com engano. Diz o texto, Apocalipse 12, que ele vem com grande engano. Né? Então, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vai primeiro eles e depois os outros? Não. Ressuscitam antes e todos vão juntos. A encontrar o Senhor não vai parar na terra, ok? Não. E assim estaremos sempre com Ele. Agora, esse estaremos sempre não é que vai para o céu e vai ficar sempre lá. Estar sempre com Ele não quer dizer que vai ficar lá. Vai ficar sempre com Ele. Ou seja, se Ele vier para a terra, vamos para a terra com Ele. Entende? O grupo, né? Ok. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. A questão é, conseguimos entender a questão do inferno, a questão do dormem, né? 2 ressurreições, certo? 2 mortes, entre aspas. Uma é chamada sono da morte, que é o repouso, é o que dorme, e o outro que é a morte eterna. O inferno é a morte eterna. Vamos para Apocalipse de novo. Aí esses serão arrebatados
arrebatados é 144 mil. Sim, os que estarão vivos ali, os 144 mil, e os que estarão com os 144 mil. Os que estarão entre e os que estarão com. Ficarão vivos ali, né? Certo? Apocalipse 20, versículos 13 e 14. 23, 14. 13 e 14. Sim. Cida, consegue ler? 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então olhem bem. Deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos. Como é que o inferno vai dar os mortos? Só se o inferno for a segunda morte. Senão não tem jeito. A minha versão fala assim, a morte e o além. Além, ok. Né? Ótimo. Né? Certo? Então, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o além, o Hades, algumas versões dizem, deram os mortos que neles havia. Está mostrando as duas classes. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, olha aqui os dois de novo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quem que foi lançado no lago de fogo? Segunda morte. Ótimo. A morte e o inferno. Esta é a segunda morte. Acabou. Termina inclusive o quê? O que também é destruído? O inferno. O inferno. O inferno deixa de existir. São lançados e esta é a segunda morte. Acabou. Entendem? O inferno deixa de existir por quê? Porque o inferno não é um local físico. O inferno não existe. O inferno está lá, aqui, lá. Não, não existe o inferno no sentido de que seja um local. O inferno é uma condição. É a segunda morte. Ok? Tá bem? Por hoje, acho que... Irmão, mesmo no 26 de Apocalipse, bem-aventurado que lemos, né? Que tem, exatamente, parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles. Então, serão sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que são... Sacerdotes e reis. Amém. Sacerdotes e reis. De Deus e de Cristo. É que aqui não diz, desculpe, né? Eu me adiantei, perdão, né? Isso aqui só diz sacerdotes, né? Mas nós sabemos que terão sacerdotes e reis, segundo Pedro, né? Perdão, eu me antecipei. Serão usados por Deus e por Cristo. Amém, exatamente. Isso é a finalidade desse... Perfeito. Né? Então, esses 1000 anos, inclusive, né? O que vai acontecer nesses 1000 anos? Voltem um pouquinho só para a gente... aqui, ó. Apocalipse 20. Apocalipse 20, 11 e 12. Vou ler. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os... Isso vai acontecer durante os 1000 anos. Ó. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram... julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. É aí, e deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, vai ser, não é que agora o mar pega e começa a jogar os mortos para fora. Não, né? Está sendo puxada a memória de todos esses que morreram e eles estão sendo o quê? Julgados. Ok? Isso ocorre durante os 1000 anos. Mas espera aí, por que seriam julgados, por exemplo, se os que foram com Cristo já estão lá? Claro, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pergunto, pensem. O sujeito é levado como réu e é inocente. Ele é inocente. Ele vai ou não vai para julgamento? Vai. Ele vai ser condenado ou inocente, correto? Sim. Mas mesmo assim tem um julgamento. Então veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas isso não quer dizer que não haverá um julgamento. Ele não será condenado, mas tem um julgamento. E o julgamento é para o galardão. Cada um receberá o galardão segundo as suas
obras. Então, por exemplo, o irmão foi salvo, foi com Cristo. Vai ser julgado ou não vai? Vai. Por quê? Inclusive, qual é a atribuição que ele terá, qual será o galardão dele. Tudo isso é pelas obras. Ele é salvo pela graça, mas ele é julgado pelas obras. Entende? Por isso alguns terão um galardão maior. Não se discute. Temos que fazer o bem então, né? Sempre. Não é nem por causa do julgamento, né? A gente vai fazer o bem se naturalmente Cristo habita em nós. Mas é um fato que o homem é salvo. Agora a gente entende o julgamento como ocorre, porque senão se diria, mas espera aí, como vai ser? Né? Essa é a realidade da palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.